Pessoal que caiu, não sei porquê, deu um bizil aí. Henrique, me solicita de novo aí, por favor, que eu não sei por que caiu do nada aqui, parou de falar tudo. Por favor, me solicita de novo. Beleza. Pessoal, caiu, não sei por que. Vamos. Estou esperando a conexão do. Henrique, o que aconteceu? Não, não sei. Para mim aqui tava, para mim tava normal. Não, mas beleza, continua. Onde, onde, Caiu, pra mim onde, parou, onde sumiu você aqui. parou aí? Tava falando de Logic 2, deixa eu Em que só. parte? Que voltou tudo aqui. O negócio é muito doido, Henrique. Esse negócio aqui. Tava falando de Logic 2. É. Continue. A Logic 2, ela sem sombra de dúvida, é uma grande evolução da Logic 1, da Logic original. Nós vamos parar a venda desse instrumento no Brasil, é, porque eu não vejo necessidade de manter dois instrumentos no mesmo valor, sendo que o Logic 2 é bem melhor do que o Logic original. Então, já está definido que nós vamos passar para o Logic 2, o qual vai passar. No início vai chamar Logic 2, mas até o final do ano vai chamar Logic normal. Vamos tirar o 2 e vai continuar Logic. Beleza. Nós vimos Ah, aí, Henrique. detalhe. Ah, O Logic 2 apenas mudou nos Taper 5. As Taper 2, as Taper 3, Taper 4, Taper 6, todas continuam exatamente como eram no Logic original. É óbvio que no Logic 2 tem algumas vantagens, que o cabo ele é condutor, funciona em motores que têm localizador apical integrado, então você pode trabalhar com localizador conectado direto, e ela passa a ter aquelas marquinhas de profundidade que muita gente gosta, que a gente não tinha. beleza. Vamos falar um pouquinho de motor, Henrique. Ah, Você falou a questão do Logic 2 funcionar em motor que tem localizador acoplado. O iRoot Pro é um exemplo deles, né? E o que a gente vê no mercado hoje, né, na minha humilde opinião, em relação ao iRoot e ao iRoot Pro. Eu posso falar de cadeira, que eu já estou usando o iRoot Pro já tem nada mais de 1 ano e meio antes dele ser lançado, né? essa Eu estou é. fugindo da Bomedente. E eu queria que você desse uma mais exemplificada em relação a esse motor. Eu vou colocar o vídeo do motor, você continua falando, por favor. Ok. Esse motor, nós demoramos quase 3 anos para decidir, para fazer opção para trabalhar com esse motor. Eu pesquisei muito, eu viajo muito, e esse motor eu fui descobrir num congresso em Singapura. E para mim foi uma surpresa muito grande, e principalmente quando eu vi os testes mecânicos desse motor em comparação com outras marcas famosas no mercado. É um motorzinho que tem uma bateria de lítio de longa duração. Ele suporta um torque muito alto para ser um motor sem fio. Ele tem um localizador apical integrado que funciona muito bem. Ele é muito leve de trabalhar. Depois de um certo tempo, eu não tive outra opção a não ser suspender a fabricação do nosso antigo motor, inclusive por razões técnicas. O Brasil não tem tradição em produção eletrônica de produtos eletromédicos. Eu sofria demais com certificações, sofria demais com componentes falsificados. Eu só comprava componentes em distribuidora autorizada em São Paulo, para não correr risco, mas mesmo assim ainda vinham lotes com componentes falsificados que comprometiam o resultado do produto antigo que a gente tinha, e aí eu resolvi, eu perdi muita noite de sono tentando entender onde é que nós estávamos errando, e não era erro nosso, era erro dessa safadeza que infelizmente existe no mercado brasileiro.
E aí eu decidi partir para um produto que você foi o que testou mais tempo. Antes da gente adquirir, você deve ter testado mais de um ano esse motor. 1 ano e meio. 1 ano e meio testando, e os resultados seus, assim como hoje mesmo falei com o dentista dos Estados Unidos, Tom McLean, ele comprou esse motor em Montreal. Hoje a gente teve uma reunião com uma grande empresa, ele falou assim, olha, o produto da Bassi é sensacional, o motor é maravilhoso. E realmente o motor é um motor simples, mas de uma praticidade muito grande. Muito simples, muito bom. Bacana. Uma coisa que o pessoal lembrou aí nos comentários, Henrique, que é sobre a bateria dele, né? A maioria do pessoal, quando vai adquirir um motor desse, sem fio, primeira coisa, e a bateria? Dura demais da conta, né? Se Eu você cheguei a usar... trabalhar 22 dias direto, sem carregar a bateria, para a gente fazer teste. Se É você lógico usar... que, Se você usar ele que a só em gente vai vendo rotatório... isso de acordo com cada uso. Se você usar ele só em rotatório, já passamos 20 dias sem carregar, fazendo teste em bloquinho de acrílico, a durabilidade é enorme. É óbvio que quando você usa ele reciprocante, o reciprocante demanda mais energia, então ele come mais da bateria mais rápido. Eu vi alguém perguntando aqui se ele sofre atualização. Não. Infelizmente, isso era a ISO que dá, todo mundo acostumou, né? Eu acostumei mal o mercado. A gente sempre fez atualização de graça, então todo mundo acostumou com isso. Infelizmente, eu atuei muito sobre esse software desse motor, mas não somos nós o fabricante. Nós ajudamos no desenvolvimento, mas esse motor não é possível de atualização. Beleza. Infelizmente. Henrique, em relação a algumas coisas, né, em relação a Easy, né, os produtos que a gente vai, nós não vamos detalhar nada desses acessórios aí, de produtos Easy. Uma coisa que a gente precisa dar um enfoque em relação ao Easy Clean, né? Já teve live sobre isso, o Vivan com o Marco Húngaro falou muito bem resultados científicos sobre isso. E em relação ao que a gente vem usando hoje, né? De novo, eu vou colocar o videozinho, a forma que nós estamos usando hoje mais de um ano já, eu acho, que a gente está usando desse jeito, no micromotor, no contra-ângulo, né? No micromotor da baixa rotação, de uma forma que ela vai espiralar lá dentro. Fala um pouquinho sobre isso. É lógico que ainda tem muita gente que é contra, muita gente que tem medo, enquanto eu acho o vídeo aqui. Eu estou muito envolvido. Esse vídeo aí nós fizemos num dentinho, num preparo Taper 3, nós usamos o Easy Clean para que ele em rotatório. E esse vídeo, a gente descobriu que no modo reciprocante ele limpa bem, mas no modo rotatório ele se molda. Como o Easy Clean ele é maior do que o preparo, ele se molda quando ele entra suavemente dentro do canal, você vai penetrando, entrando e saindo, bem suave, ele molda internamente e começa a varrer as paredes do canal. O que eu vou falar aqui pode parecer loucura, mas a tendência mundial, isso a gente vem acompanhando desde Montreal, desde Denver, dos congressos da AE, que existe uma tendência em nós usarmos menos lima. A turma aí agora vai começar a rolar aí, vai ficar bravo aí, mas é uma tendência de usar menos lima e mais irrigante. O que se discute hoje é que lima suja canal, em vez de limpar. Eu venho afirmando isso há tempos. Você é prova disso, que eu pedi para você fazer um pré-molar sem usar lima. Lembra disso? Lembro. Só usar Easy Clean. Isso é possível. Em algumas situações, isso é possível. Dependendo do diâmetro original do canal, isso é possível. Mas o que conta hoje, eu estou envolvido num projeto muito grande, muito interessante sobre irrigação. E nesse projeto, a gente vê que o uso de limas cada vez... Esse é o caso do pré-molar que você fez, né? Cada vez a gente vai usar menos lima e mais irrigação. Ou limas que promovam menos impactação de mug dentinário, de smear layer contra as paredes do canal. Isso é uma verdade, isso não existe nenhuma mentira nisso, e isso é possível. É óbvio que ainda vamos usar lima muitos anos, não são todos os casos, mas a forma de usar nossos instrumentos
e isso o Logic se adapta perfeitamente nessa onda, vai mudar a forma como a gente usa a lima, ou a importância da lima, ou os objetivos do uso da lima. Isso vai, a endodontia vai mudar nesse interim. Eu espero que a gente consiga trazer, hoje mesmo eu falei com o Ben Johnson, que a gente possa fazer uma grande live com o Ben Johnson num congresso da ISE, em que vocês vão vê-lo falando exatamente o que eu estou falando. A gente vai usar menos lima, as limas vão ter um uso bem objetivo, mais racional, na minha opinião. Beleza. Tem umas perguntas aí, a gente vai tentar, aos poucos, vai respondendo, tá? Não precisa apavorar, não, que nós vamos responder todo mundo, nós vamos ter tempo agora que começou de novo. Henrique, em relação a essa questão de 2018 para cá, da inovação que a gente teve de cone e de lençol de borracha, né? Em relação a esses cones aqui, porque, na minha opinião, hoje, cone, desse jeito que é fabricado, né? Que já é pronto para uso, pode até sofrer algum ajuste, mas é coisa muito tranquila, né? Tá tudo muito simples. Sobra mais tempo sem irrigar, né? Tudo tá mais fácil para você poder ganhar na irrigação. Fala um pouco veja bem, o dia de borracha, nessas viagens nossas, a gente procura o que tem de melhor. Então, para mim, o gold standard em termos de dia de borracha chama-se Hygienic americano. E a gente descobriu o fabricante da Hygienic. Então, quando nós trouxemos os lençóis, a gente sabia que o resultado da qualidade dos lençóis é alta. Então, eu tinha certeza disso. E o mais interessante foi o desenvolvimento desses cones de gutapeste, porque não existia Taper 5, nem Taper 3 no mercado para cones de gutapeste. Então, nós eu fui buscar isso na Coreia. E esses cones de gutapeste, para mim, eu nunca fui um cara muito ligado a cone de gutapeste, porque eu sempre tive muita facilidade de rolar o cone. Se meu cone tivesse algum problema, eu ia para a placa de vidro, pegava 2 placas de vidro, esquentava, eu mesmo rolava meu cone e não tinha muito problema. Mas eu sinto que as pessoas têm uma certa dificuldade para selecionar cone. E esses cones, na minha forma de ver, são os melhores cones que eu já usei na minha vida, disparado. São cones baratos, não tem absolutamente nada de caro, são cones mais baratos que os nacionais, mas de uma precisão absurda. Eu fiz um teste, eu devo ter preparado uns 150 dentes testando lima e cone. E eu nunca vi, é igual o dedo no nariz, o bicho encaixa com a perfeição. Eu vi alguém falando sobre tomar cuidado com microbiota, né, por causa da irrigação, quando eu falei para não usar lima. Esse é o grande paradigma a ser quebrado. Acredita-se que o biofilme formado durante a instrumentação, quando se usa muitas limas, quando se usa limas que brunem a parede em vez de raspar a parede, existe muita certeza, e eu estou falando aqui eu estou falando de gente que tem microscopia eletrônica de varredura no sótão da casa dele. Ou seja, o cara tem um MEV no sótão da casa para pesquisar o que ele quer. Então, não estou falando aqui de qualquer uma, são pessoas que estão nesse caminho e descobrindo isso exatamente o que eu falei. Então, com relação à microbiota, a microbiota é óbvio que é a causa principal dos nossos tratamentos endodônticos, mas é o mais fácil a você ter acesso. Então, eu acredito que nós vamos ter muita mudança nos próximos anos em termos de endodontia, mudanças para melhores, com certeza. Tá. Vamos voltar um pouquinho em relação às perguntas aqui, Henrique, só em relação a EasyClean. Né? O pessoal perguntou se mudou o plástico, né? Mudou nada em relação ao plástico. Né? Em relação a... Teve alguma alteração que você queira falar? Não, não. O lote, os últimos lotes são estritamente os mesmos lotes. A gente tem amostragem, a gente é obrigado a ter amostragem para apresentar. Mesmo lote, mesmo material, mesma carga de partículas de vidro. Eu penso que a gente está num projeto desenvolvendo algo novo, sim. Eu acredito que a gente pode melhorar bastante o que eu acho que já é muito bom.
mas não mudou absolutamente nada. O material é o mesmo, a porcentagem de partículas de vidro é a mesma. A questão aqui, ó, tem duas perguntas, na verdade se resume em uma só. Quando o canal é muito amplo, né, o projeto da Easy vão ser lançados, né, você pode falar um pouquinho sobre o Easy Clean mais robusto, com uma Mais robusto. conectividade maior para poder atender esses casos. Ou corte Isso. o que a gente tem hoje. É interessante isso, porque eu vi que a Patrícia Ferrari perguntou aí se o diâmetro do Easy Clean é 25,04. Não, ele é maior. Ele deve estar em torno de 32,04, mas ele é maior. E eu fico feliz dele estar maior. Outro dia eu preparei um bloquinho completamente fechado, testando uma 1503 protótipo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Uma 2003, quer dizer, uma 2003 protótipo que eu estava testando. E eu levei esse Easy Clean que eu usei dentro desse protótipo, eu levei no medidor de perfil, no qual você tem medidas até décimo de milésimo de milímetro. Ou seja, eu vou 4 casas além do 0, depois da vírgula. E o Easy Clean, ele moldou até 20,3. Medidor de perfil. Esse é o medidor de perfil, exatamente. A gente tem 4 medidores de perfil espalhados pela fábrica, então tudo lá é feito sob medida e tem que ter medidas precisas. E ele consegue medir até 15. O Easy Clean consegue moldar internamente até 15. É óbvio que quando a ideia do Easy Clean é ele funcionar como imagina um rodo no chão. A ideia do Easy Clean é vir limpando o máximo possível. Ainda, eu sugiro àqueles que gostam muito do Easy Clean que também se consigam irrigar simultaneamente. O resultado melhora absurdamente. Então, nós estamos falando aí de 20, 25 ml de hipoclorito de sódio por irrigação. Nós estamos falando aí de 75 ml, é coisa que eu acredito que nem 1% das pessoas que estão conectadas aqui deve usar 30 cc de hipoclorito durante o tratamento todo. Eu estou falando em usar 25 por irrigação com o Easy Clean. Então, aumentar a quantidade de irrigante é fundamental. Eu tenho muito discutido isso com o Sal, com o Marco Húngaro e com o Vivan. Estamos com um projeto de tentar fazer alguma coisa nesse sentido, com irrigação simultânea, que eu tenho certeza que os resultados ainda vão melhorar mais ainda. E a questão até do Marco Húngaro perguntou aí, ó, passou para cima aí, em relação ao comentário dele, sobre o Easy Clean 2502 para um canal mais curvo, né, que teoricamente seria mais viável, né? Você tem ideia sobre isso? Tem intenção sobre isso? Olha, você conhece nossos bloquinhos aqui? Eu tenho bloquinho aqui, nós vamos lançar, se Deus quiser, até o fim da pandemia, nossos dentes já com canais também. Em vez de ser bloquinho, vai ser dente com 3 canais. Mesmo em canais bem curvos, preparado com taper 3, o Easy Clean atual ele é capaz de moldar internamente. Ele é capaz de chegar no forame, isso eu vi através de transparência. O que eu acho que a gente deve fazer, antes de fazer um Easy Clean menor, eu vou fazer um Easy Clean maior, para usar em dentes anteriores, premolares mais amplos, naqueles que você cai dentro do canal e já está no forame sem querer. Então, esses dentes, sim, precisam de Easy Cleans maiores para a gente poder limpar com mais eficiência as paredes dos canais. Beleza. Rico, uma coisa que muita gente, né, a gente dá os cursos, a gente vê em congresso isso, em relação o fabricante preconiza um pouquinho isso, tá? Essa telinha aí, gente, ela hoje está minúscula, não vai dar para torque em relação a cada lima, né, que ela foi testada para isso. Fala um pouquinho sobre isso, como que você acha, porque receita de bolo nunca vai existir, né, em nenhum sistema do mundo. O que você acha em relação a isso e como que a pessoa pode melhorar a performance usando desse jeito? Olha, eu estou vendo o Marco que mandou sobre se a gente pudesse fazer um menor. Lembre-se que nós estamos fazendo injeção de plástico. Quando você fala 20 taper 2 aí, é um fio de cabelo que você tem que passar um plástico. Imagina a pressão dessa máquina. Então, mas a gente pode estudar, tudo é possível.
Com relação aos valores de torque e velocidade, Quieta, rapaz, fica quieto. em relação a torque, a ADA ela estabelece uma série de normas. Existe uma ISO especificamente para limas, onde ela manda o fabricante medir o torque a 3 milímetros da ponta e a 5 milímetros da ponta. Então, esse torque que a gente normalmente coloca aí, até o Marco Húngaro e o Rodrigo mostraram uma série de valores com relação a torque e deflexão angular na live que eles falaram sobre instrumentos da ISO, valores sensacionais. Essas medidas são valores sugeridos, ok? Nos quais você pode trabalhar, mas você tem que ter sempre a precaução de não deixar o instrumento penetrar. A penetração tem que ser a cada 2 milímetros, retira, a cada 3 entradas e saídas, tira, limpa, lima, irriga, etc, etc. Com relação à velocidade, eu tenho tempo para falar? Tem? Com relação à velocidade, é um tema que eu adoro discutir. Hoje de manhã, hoje na parte da tarde, eu discuti sobre velocidade bastante. Ontem também discuti sobre velocidade bastante com o pessoal dos Estados Unidos. Velocidade de lima, ninguém chega e fala assim, do acaso, e fala assim, usa sua lima 350, usa sua lima a 400, usa sua lima a 700 ou a 150. Não é ao acaso. A velocidade que é sugerida por uma lima é diretamente proporcional à quantidade de fadiga que ela suporta dentro de uma condição padrão aceitável, ou seja, média. Então, quando a ISO sugeriu o uso de limas das Logic Shaper em velocidades maiores, é porque a lima ela suporta uma quantidade de ciclos de fadiga tamanha que permite a ela trabalhar muito tempo dentro do canal rodando sem entrar em fadiga e fraturar. Isso significa, é sabido que toda vez que você aumenta a velocidade, você teoricamente aumenta a eficiência mecânica do instrumento. Não é à toa que nós temos turbinas de alta rotação no consultório de 200 mil RPM. Então, no passado, por que não aumentaram a velocidade das limas? Sempre era 350 para baixo. Porque as limas entravam em fadiga muito rápido e quebravam, se você aumentasse. Ela atinge o limite de fadiga muito rápido. Na atual conjuntura, com os tratamentos térmicos que nós temos, a gente pode dar ao luxo de ficar mais tempo dentro do canal, numa velocidade maior, com o risco de fratura ainda muito baixo. Para aqueles que estão iniciando, eu sugiro, pega uma água para mim, eu sugiro que nós iniciemos, para aqueles que estão iniciando, inicia com 450, 500 RPM. Com o tempo, você vai aumentando a velocidade, você sente que o instrumento trabalha mais solto, corta com mais suavidade, sua mão não precisa fazer força nenhuma. E esse é o segredo. Mesmo em curvaturas muito grandes, eu acabei de receber um canal aqui, dupla curvatura, da esposa do Ben Johnson. Uma dupla curvatura no pré-molar, onde ela usou 600 RPM. Morreu de medo, mas na hora que terminou, ela falou assim, foi bom demais. Ou seja, as pessoas ainda estão muito presas na velocidade baixa. Óbvio que a velocidade mais baixa, isso foi provado num trabalho de Bauru, que você permite, a velocidade mais baixa permite reutilizações com maior número de vezes. Idealmente, veja bem, quando você diminui a velocidade, teoricamente, você ainda vai... No mesmo tempo, você ainda, vamos dizer, 300 RPM, durante 2 minutos vai dar X fadiga. Em 2 minutos, se você tiver 900 RPM, sua fadiga vai atingir mais rápido. Ou seja, quando você diminui a velocidade, teoricamente, você alonga a vida útil do seu instrumento. Ok? Mas muito cuidado, porque quando você diminui a velocidade, você aumenta a pressão da sua mão. Você trabalha com mais força. Então, você ainda corre um certo risco de fratura. Mas essa é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, sim. Como o fabricante ele tem que estipular um número, uma sugestão de uso,
E como a sugestão de uso de todos os fabricantes é de uso único, é óbvio que eu sei que também ninguém aqui usa uma vez, mas tudo que é medido dentro de um certo padrão. A necessidade brasileira, assim como de outros países, a China, a Índia, etc. A primeira pergunta que eles me fazem, quantas vezes eu posso usar? Vietnã, mesma coisa, todos. A questão é, o instrumento dentro de uma certa condição comporta de uma certa maneira. Quando você muda, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, a sugestão para shapers, eu sugiro de 600 a 950. Qualquer coisa entre isso, você vai estar muito bem servido. Beleza. Henrique, essa questão que você falou, né, o equilíbrio que a gente tem que ter nessas nuances, né, de alternar a velocidade. Um exemplo claro e evidente disso é em relação à Glide, né? Quando a gente fez o trabalho em 2015, né, dos 87% lá, eu usei única e exclusivamente 350 RPM, que era o preconizado. Só que a gente vê hoje, dependendo da mão, do treinamento dessa mão, à medida que você aumenta um pouquinho essa velocidade, você enrijece um pouquinho a lima, né, no sentido Ela figurado, desce, e ela desce mais facilmente em relação à Glide. desce. Né? E Esse essa fator, questão é que muita gente fala assim, vamos voltar um pouquinho na Glide, né? Que é um pouquinho... a gente fica falando, voltando no mesmo assunto, mas a questão da Glide é o seguinte, eu não funciono com 350, tente aumentar um pouquinho, põe 400, 500, 600, você você vai. vê que ela vai funcionar. É, Tem é, um é, monte de gente que faz isso, que tá ao vivo aqui, Tomazinho, um monte de gente que tem certeza que usa desse jeito. é, E, é ó, Carlos importante. Henrique usa Glide 900 RPM, é o que a É, gente usa. eu uso a 900 RPM há muitos anos. E há um fator interessante aqui a ser falado. Quando você está em 350, o instrumento ele demora um certo tempo maior para haver uma mudança da estrutura cristalina de martensita para austenita. Quanto mais austenita, mais dura. Quando você trabalha em 950, o aumento da temperatura faz com que ela fique mais durinha, como você disse. E ela vai descer com mais facilidade. A grande diferença do sistema Logic para os outros sistemas, que é uma coisa que tem que ser observada, é que o sistema Logic, o movimento do contra-ângulo é que é mais suave. Você não tem que ser rápido. A lima que está rápida, ela de 350, agora ela está em 900, 700. Então, a lima já é rápida. Então, isso é uma coisa que tem que ser observado. Ela se torna um pouquinho mais dura e trabalha muito mais gostoso dentro do canal. Eu tenho certeza, uma vez eu vi o Marcos Frozoni num treinamento nosso de professores, o Marcos Frozoni medindo o número de canais que ele obtinha sem usar a lima 10. No primeiro dia, eu lembro que o Marcos Frozoni teve em torno de 50 e alguma coisa, 56%. No segundo dia, ele já estava trabalhando com 80% de obtenção de patência em molares, sem uso de lima 10. A lima 10, a gente lançou a lima Target, né, porque a gente descobriu que era uma lima boa, dava para ser usado num valor muito bom, muito parecida com a C+. Ela é um instrumento que é uma ferramenta que ela é para ser usada, mas a gente às vezes quer tirar dela mais do que ela dá. Eu acho que uma lima rotatória Glide 2501, trabalhando de maneira bem suave dentro do canal, tem grandes chances de te levar a uma patência em menos de 15 segundos dentro do canal. Com pouquíssima chance de flare-up, com pouquíssima chance de extrusão de material pós-forame. Muito pouca chance. Beleza. Pergunta em cima aí, questão do torque, né? A gente usa de 1 a 2 newtons de torque, variando a velocidade, né? Mantém o torque. Isso. E outra questão aí Não, outra questão não. Eu vou polemizar um negócio aqui. Uhum. O que a gente segue, Henrique, na verdade, né? O que a gente tem de uma filosofia em relação a limpar o forame, né? Mantendo o mais natural possível. O Logic tem essa ideia, essa inversão de ordem, né? Em relação a eu me preocupo primeiro com o forame para depois me preocupar com o resto, né? Cervical e médio. Não é à toa que a gente não precisa necessariamente para alargamento.
Eu quero que você fale um pouquinho em relação a isso. A questão, eu preciso limpar o forame sem, né? Quem é contra a não limpar, quem é contra ampliar, não é nada disso. Mas só para a gente discutir um pouquinho que o negócio tá bom. Assim. Eu vou dar uma opinião como endodontista, ok? Hoje eu tive uma discussão longa com... super interessante com gente graúda da endodontia do mundial, mas eu vou dar uma opinião minha de endodontista. E eu sou da mesma opinião que o Húngaro é e que o Vivan é, que uma grande maioria das pessoas é. Eu acho que no passado nós tínhamos instrumentos que não propiciavam uma limpeza sem que houvesse dano ao tecido, ao forame, ao tecido dentinário, à estrutura foraminal. Hoje, existe um trabalho publicado da turma de Bauru aí que é assustador, são os cabos, essa anatomia de cabo de guarda-chuva, onde eles vão até o forame com a lima quase 4001 ou 4501. Ou seja, hoje é possível a gente trabalhar ou pelo menos desorganizar essa estrutura de biofilme ou essa estrutura de polpa a nível foraminal, sem que haja nenhum desvio ou dano à estrutura original do forame. Então, eu não vejo por que a gente não chegar com uma lima próxima ou do tamanho do forame. E algumas filosofias procuram dilatar um pouco também. Ninguém aqui está falando de absurdo nenhum. Com resultados comprovadamente positivos. Então, eu não vejo por que a gente não usar as Glide 01 e tirar proveito das Glide 01 para fazer isso. Com relação a desinfectar a parte médio-cervical antes de atingir o forame, não vejo problema nisso também. O que eu vejo problema maior é a gente danificar a estrutura médio-cervical, que é responsável pela grande existência do elemento dentário, é a responsável por suportar todo o esforço mastigatório, é responsável por evitar fraturas. A minha grande preocupação é haver destruição desnecessária no intuito de desinfectar. Porque essa estrutura médio-cervical, de qualquer maneira, ela vai ser cortada. Lembremos que os instrumentos rotatórios e com design, principalmente da Logic, que remove dentina e jogando para fora de uma quantidade muito grande, essa região cervical, querendo ou não, ela vai ser limpa. E a chance da gente levar material para o forame é muito fácil. Nós estamos com 240, 250 pessoas participando dessa live. Quantos aqui têm tido pós-operatório, mesmo pós-operatório, fazendo canal em sessão única, com necrose pulpar? Quantos têm tido pós-operatório significativo? Se nós tivéssemos, e não fazem esse pré-alargamento, ou não fazem essa desinfecção, não sou contra, repito, não sou contra. Eu sou contra remover a dentina desnecessária. É contra isso que a endodontia hoje trabalha, é contra isso que a ISE trabalha. Então, o nosso objetivo é preservar o máximo. Hoje, eu discutindo um pouco com o Márcio e Alex, o Márcio vem me pedindo para fazer um orifice shaper há muito tempo. E eu sempre considerei essa possibilidade, desde que nós não prejudiquemos, porque na minha filosofia, o instrumento endodôntico ele deve, no mínimo, ajudar o endodontista, não ajudar a provocar iatrogenia. E quando eu uso um instrumento que pode vir a provocar uma iatrogenia, eu fico muito preocupado. Porque eu tenho mãos aqui habilidosas, eu tenho mãos iniciantes, eu tenho mãos não habilidosas, e quem sofre é o paciente. Então, eu não quero ver meu instrumento causando dano. Então, eu preocupo com isso. Então, eu tô ainda bem preocupado. Beleza. Henrique, em relação, nós tocamos um pouco nesse assunto em relação à parte de obturação, né? A gente tem hoje, né, pela ISO injetor, que a gente começou há muitos anos atrás com o Thermopec 1, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Né? Começou isoladamente, depois evoluiu,
juntou os dois. Aí, hoje, nós paramos, na verdade, não é que paramos, é só questão de, né, esperando o próximo passo, o termocompactador com o injetor térmico. Nós conversamos a última vez, foi antes do CIOS desse ano, antes dessa pandemia, em relação o que você vem ver de novo, que você está vindo em relação à obturação para trazer para a ISE e oferecer seus clientes aí. Olha, e que é que está isso, né? todos os equipamentos eletromédicos, eles hoje passam por uma certificação chamada 510K. Além de Inmetro, etc. Conforme eu disse, o Brasil não tem vocação, nós não temos custo, nós não temos implementos, nós não temos suprimentos que me dê capacidade para desenvolver, para competir com China, Japão e Alemanha. Então, eu me senti vendido, eu me senti vencido quando eu tive que parar a produção dos nossos sistemas de obturação, nossos sistemas de obturação e instrumentação, os motores e os equipamentos de obturação. Porque eu estava ficando pressionado e não tinha muita solução para isso. Então, eu, em parceria com parceiros estrangeiros, nós estamos... eu acredito que a pandemia provocou uma ruptura, né? Meus parceiros, hoje até o Guilherme falou com eles, mas era para o nosso sistema de obturação já era para estar pronto, mas ainda eu não tenho tido notícia. Nosso ultrassom, sim, eu sei que está pronto. Um ultrassom, ele não é bem ultrassom, o Guilherme está me falando aqui. Ele é um agitador de liga, ele é um irrigante ultrassônico. Para fazer PUI. É uma coisa bem simplesinha. Mas eu ainda vejo com reservas o futuro das obturações. Veja bem, o tripé da endodontia é formatação, limpeza e obturação. A parte de preparo, instrumentação, ela está muito bem definida e muito clara com os instrumentos. A parte de obturação, a parte de irrigação agora é a bola da vez. A indústria tem colocado uma quantidade enorme de dinheiro nessa direção. E a próxima bola da vez, eu acredito que será a obturação. Eu não acredito que nossos sistemas de obturação serão os mesmos daqui a 10 anos. Beleza. Mas no curto prazo, eu não vejo também solução que seja melhor do que Schilder, que seja melhor do que qualquer coisa semelhante a Schilder. Beleza. Tem algumas perguntinhas, eu vou dar uma passada aqui, para a gente vai já começando a chegar nos 20 minutos finais aí. Ok. Lembrando, gente, que nós começamos a segunda live, né? Então, por isso está tendo tempo, viu, Henrique? Já que você está por eu também. Seguinte, Felipe, 2503, 2505 para iniciante a 600 RPM? Depende. Mas eu acho que para iniciante, 600 RPM é muito bom. Muito bom. Na hora que você tiver o feeling do movimento da mão, que ele é bem suave, na hora que você dominou esse movimento da mão bem suave, bem diferente de ProTaper, bem diferente de qualquer outro sistema que você tenha usado, seja lá qual for, principalmente se você usa esse reciprocante, você faz uma força tremenda. É bem diferente disso. Inicie com 600 e vá bem leve. Sinta que você está dançando com a lima dentro do canal, para cima e para baixo, não para o lado. Se você fizer movimento lateral, ela corta muito lateralmente. E lembrar que, né, esse vai e vem suave, tira, limpa a lima e renova o seu irrigante, né? Sempre, né? Não tentar ir de uma vez só, não. Henrique, em relação à Paty Ferrari, né? Nossa querida professora aí, ela lançou aí na pergunta Easy Clean com irrigação, né? Te dando uma ideia, como um inserto. Olha, o Easy Clean com irrigação é o Easy Clean do meu sonho. A gente está trabalhando nisso, incessantemente. A gente acredita que a irrigação faz toda a diferença em qualquer sistema. Que o volume de hipoclorito constante, ele faz toda a diferença
do resultado da sua limpeza. Então, agora, nós temos que imaginar a irrigação, ela pode vir de diversas formas. É o que a gente tem tentado. O EasyClean, do jeito que ele é, se você trabalhar e a sua secretária irrigar simultânea, ela com uma mão ela irriga, com a outra ela suga, é possível. Enquanto você movimenta o EasyClean com a sua mão, é possível, não é tão difícil. E vai melhorar demais. Mas a ideia é ter um sistema de irrigação no curto prazo aí. Agora eu não posso falar muita coisa, não. Mas a gente está... isso eu estou trabalhando tem tempo já. O primeiro protótipo não deu certo. Beleza. A Nara tá te mandando um monte de coraçãozinho aí, Henrique. Tô ficando com ciúme, viu? Quem? A minha esposa, a Nara. Ela tá mandando para você. Não, mas ela tá fazendo sacanagem com eu. Tá mandando para você. Aqui, ó. Em relação ao que o Cato colocou aí, um novo instrumento, né? Sugestão. Augusto Cato, né? Japonês é tudo doido. Lima lisa sem taper para fazer medição do forame, medição do diâmetro do forame. O que você fala nisso? Eu e o Cato já discutimos isso no passado. Isso tudo é possível fazer teste com isso. Eu não estou bem lembrado qual foi a minha objeção quando eu... Na verdade, veja bem, eu tenho todos os tarugos, né? 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 liso. Eu tenho porque ele, antes de ser com o ângulo helicoidal, ele é liso. Eu não lembro qual foi minha consideração a respeito disso. Mas isso não é impossível de ser feito, não. É uma sugestão. Na verdade, também, nós temos que pensar que o forame não é 100% redondo, né? Muitas vezes ele é elíptico. Mas você vai ter uma ideia bem aproximada da sua necessidade de vir com um instrumento maior ou não para trabalhar esse forame. É uma coisa a se pensar. Beleza. Eu vou voltar um pouquinho aqui, Henrique, em falar da Easy como Easy empresa, né? Né? A gente foi e voltou várias vezes, porque na verdade o objetivo da live é isso, é a associação, é o paralelo das duas coisas, a Easy como empresa e os sistemas Easy, né? Em 2007 você adquiriu o primeiro torno, né? Para quem não sabe, o torno é onde que sai a lima pronta, né? Você coloca o tarugo e dá todo o processo. Hoje você está com aproximadamente 35 no geral, acho que até mais do que isso. Hoje eu contei 38 tornos, Aí, ó, você me passou a informação de 35, errou. Fala um pouquinho sobre isso, a questão de 2007 para cá, o que a Easy como empresa, né, investimento, né, lógico, não é questão de valores, é questão de sistema, o que ela oferece para nós hoje, né, como que um tempo atrás você tinha que importar quase que tudo. Veja bem, ainda o níquel titânio nosso é importado, mas a gente desenvolveu no Brasil uma série de conexões para que a gente possa fabricar limas. No Brasil, quando se fala em microusinagem, está se falando em 2, 3, 4 milímetros mínimo. A gente chega a usinar 0,01 milímetro. Ou seja, 0,01? Não. 0,1 milímetro. Eu errei. É 0,1 milímetro de diâmetro. Ou seja, a gente vai 40 vezes menor do que o menor no Brasil vai. É capaz de usinar fio de cabelo. Para isso, a gente teve que desenvolver uma série de fornecedores, desenvolver peças particulares, rebolos específicos para a gente. Então, as pessoas... o custo de estudo, o tempo para isso tudo foi longo, não foi da noite para o dia. Hoje, a Easy está começando a trabalhar outros mercados. A gente está pensando muito na área médica. Então, a gente tem já feito algumas coisas para a área médica. A Easy está querendo também expandir para a área médica. De 3 funcionários em 1999 para 110, hoje são quase 2.000 metros quadrados de chão de área produtiva. Mais uns 700 metros quadrados de área administrativa, financeira, etc, etc. A coisa ficou grande, acabou com o meu consultório, né?
Infelizmente, às vezes eu fico louco para fazer um canalzinho, mas ainda vou. Agora com esse Covid, então, acabou minha paz. Mas eu espero que a gente volte. Estamos preparando. Nós preparamos a ideia da Easy, está ao lado da classe da endodontia nesse retorno. Eu e meus filhos, que são os que gerenciam hoje a Easy mais até do que eu, Guilherme na parte técnica, Marcelo na parte administrativa, financeira, nós decidimos que era a hora e o momento da Easy estar ao lado do endodontista. Então, comuniquei aos nossos distribuidores que faríamos promoção, uma baita promoção, elongaríamos os prazos de pagamento, trabalharíamos com margens super reduzidas para que a classe endodôntica, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, pudessem retornar sem criar muito problema para suas vidas, para suas famílias. Então, essa foi a ordem da diretoria, minha ordem, para que nós pudéssemos ajudar o Brasil. E eu espero que vocês nos ajudem, não nos deixem. Tem 2 meses que a Easy não fatura, não estamos nadando, estamos correndo atrás, estamos tentando fazer esse país funcionar. Acho que temos que estar juntos na retomada. Esse retorno às atividades vai ser muito penoso. Eu não acredito que a gente volte ao normal antes de setembro. Então, eu conto com vocês, assim como espero que vocês saibam que podem contar com a Easy. Vamos estar ao lado de vocês para o que der e vier. Quero que vocês Aí que eu saibam coloquei aí, né, pessoal, que acho que a maioria já viu essa carta que você soltou, né, Henrique, em relação a essa retomada, né? Juntos na retomada, realmente é uma ação, né? Eu, como cliente Easy, usuário Easy desde muito tempo, a questão do que a gente está passando é totalmente atípico, eu acho que ninguém nunca viu isso desse jeito, e se a gente não der as mãos, o negócio vai enrolar. Né? E é um negócio muito bacana, né? Não é porque está na sua presença aqui, nem tem motivo para isso, em relação a essa ação que você fez, né? Em relação de tentar ajudar da forma sua. Né? Do mesmo jeito que a gente vai tentar fomentar mais o mercado, você vai ajudar dando desconto, dando prazo maior, dividindo mais vezes. Eu, como endodontista, aqui em Artes, né, cidadezinha pequenininha, nós sofremos com isso, nós estamos retomando agora, seguindo todas as restrições, as adequações, né? Tá difícil pra caramba, eu já comentei isso com você, tá esquisito trabalhar, mas é o que tem que ser, né? É o que a gente tem de fazer, né? E eu espero que todo mundo que está aí, a Easy está dando essa mão, 2 mãos, na verdade, um braço todo junto, para poder a gente conseguir voltar ao normal, não sei, vai demorar um pouco, mas pelo menos que a gente consiga manter, né, de uma forma tranquila para todo mundo, né? Tanto para a gente aqui como para vocês aí como empresa. Beleza? A nossa primeira ação aqui, o governo, todo mundo deve ter acompanhado, o governo determinou que a gente podia dispensar, fazer uma série de alterações trabalhistas. A minha ordem inicial foi: ninguém será demitido. Ninguém foi demitido, nenhum funcionário foi afastado. É óbvio que trabalharam em home office, vários trabalharam em home office. Agradeço imensamente a colaboração dos funcionários. Sem eles, nós não teríamos conseguido. Nós estamos numa situação hoje muito, muito sólida para enfrentar esse retorno, mas estamos conseguindo virar a página, mantivemos o coração da empresa batendo, a produção continuou produzindo, nós temos que exportamos para o Japão, exportamos para a Coreia, eu acho, Coreia e Vietnã, mandamos ir nos Estados Unidos. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte. É o que eu posso dizer. E preservando nossos colaboradores. Não houve uma demissão em virtude da pandemia. Espero poder continuar assim e que
ultrapasse essa fase tão difícil que está agora. Bacana. Henrique, é só porque teve uma pergunta aqui, eu até vi aqui na caixinha de pergunta aqui, o que eles referiram à atualização não era muito em relação ao iRoot, tá? A atualização dos antigos do SI continua sendo feita, vai continuar sendo feita. Não, a manutenção desses equipamentos, elas seguirão, elas por lei, eu tenho que manter a manutenção desses equipamentos, eu não sei se é 3 ou 5 anos. Nós manteremos, o seu equipamento vai ter manutenção normal. Não se preocupe com isso. Isso não muda. Isso não muda. O que ocorre no Brasil, que é uma coisa interessante, é que somem componentes. De repente, um componente para de ser vendido, para de ser importado. Em eletrônica, isso ocorre com muita frequência. Então, mas por enquanto, a gente tem um estoque muito grande de peças para que a gente possa dar manutenção ainda há muito tempo nesses equipamentos. Não tem necessidade de se preocupar. Não tem. Beleza. Henrique, nós vamos chegar agora para as considerações finais. Foi muito bacana. Foi mais do que eu imaginei, né? Já estava querendo fazer essa live com você desde um tempinho e hoje deu certinho. É a questão, né, de te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, passando a informação para mais de, sei lá quantas pessoas que entraram aí, mais de 200 com certeza. Em relação a essa retomada que nós estamos, todo mundo vai estar passando por isso, não é um nem outro, é toda a cidade. E agradecer de coração mesmo a oportunidade de ter você como parceiro, né? Não é como só profissional, como pessoa, né? Eu te acompanho há algum tempo já tem mais de 10 anos que eu estou nessa luta. 10 anos. E queria agradecer mesmo e lembrar, gente, quem não me segue aqui embaixo, ó, Clínica Fábio, né? E o Henrique também, ele começou agora no Instagram, para a gente poder, se tiver dúvida que não for respondida aqui, nós não temos mais tempo, manda um direct lá que eu respondo assim que puder, né? E Henrique, mais uma vez, de coração, foi muito bom. Antes você finalizar aí, quarta-feira que vem, eu fiquei no meio aqui, ó, os dois Márcio, né? A dupla sertaneja, Márcio e Márcio. Eles vão continuar com esse assunto, né? De uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Vamos dar uma sequência depois de manhã de novo, conta com a presença de todo mundo. E Henrique, valeu demais. Eu sempre finalizo com essa mensagenzinha aqui, ó. Eu sempre me espelho, a gente sempre tem que espelhar nos melhores, né? E você é um desses que eu tenho como espelho, né? Essa questão de você gostaria de ser atendido por um profissional como você, todo dia ler essa frase, né, endodontista ou qualquer dentista que for, qualquer especialidade, para a gente tentar um pouquinho sair da zona de conforto, que isso aí mexe um pouquinho. Essa frase e essa mulher olhando com esse olho para a gente aí, mexe um pouquinho. Muito obrigado. Fecha aí que eu vou... Já estou fechado aqui. Tá. Eu agradeço a participação de todos. Espero contar com a ajuda e a colaboração de todos também. Fico feliz. O Fábio foi meu aluno, foi da minha última turma de especialização que eu dei, que eu participei. E eu fico feliz do sucesso que você tem hoje como pessoa, e você só está crescendo na profissão. Eu fico muito feliz de vê-lo assim. Agradeço a todos, um abraço a todos, mantenham-se seguros. Até breve. Valeu, gente. Muito obrigado de novo. Quem tiver alguma coisa de pergunta, manda no direct que eu respondo. O Henrique não vai responder porque ele é grupo de risco, então ele não vai ter muito tempo. Vai voltar para a fazenda. Volta à fazenda. Certo, gente? Um abração. Fica todo mundo com Deus. Se cuida e até quarta-feira com os 2 Márcios de Brasília. Um abraço. Um abraço. Até mais. O que foi que você está sentindo?